Olá, olá. Eu sou Alice Follman, parapsicóloga e terapeuta holística, reprogramadora da mente inconsciente. Vamos se ater nessa primeira aula da maratona das provas e exames ao branco que acontece com a nossa mente quando nós estamos passando por provas e exames do Enem e outras provas e outros grandes desafios nos quais nós somos avaliados em situações de avaliação. A gente, como humanos, estamos sempre atrás de grandes realizações, não é mesmo? Através do eterno instinto de superação, de querer vencer. Então, seguimos e buscamos constantemente por vitórias, por sucessos e tudo mais. Sejam essas vitórias, esses sucessos, sejam eles nos estudos, no trabalho, na profissão, né? Ou quem sabe melhorar como pessoa, e nas suas relações nos meios sociais onde nós vivemos, e também em relação à conquista de bens materiais, estamos sempre nessa corrida, não é mesmo? E para atingir o nosso objetivo com maior eficácia, é necessário compreender que todo desafio passa antes pelo fenômeno da nossa mente. Não tem outro jeito, né? Dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E as nossas habilidades mentais, emocionais, elas são responsáveis pelo êxito. Assim como eles também, as nossas habilidades mentais, emocionais, eles também são responsáveis pelos nossos fracassos. E é pelo meio do domínio da nossa mente e das nossas emoções é que podemos obter o máximo de desenvolvimento. Porque o sistema da nossa mente e das nossas emoções, se bem preparados, se bem desenvolvidos, ele possibilita o melhor aproveitamento das informações absorvidas no período do preparo que antecede as provas e exames do Enem. E assim facilitando e abrindo a mente no momento de fazer, de responder às questões que o Enem nos apresenta. O nosso sistema emocional, o nosso sistema emocional, mental, preparado e bem equilibrado, ele possibilita o melhor aproveitamento das informações absorvidas durante o preparo, durante os estudos, durante os cursinhos, dos livros que a gente leu, das videoaulas que assistiu. E isso ajuda a facilitar a responder às questões do Enem. E essa conquista de um estado emocional equilibrado e controlado, que funciona de forma bem harmônica, essa conquista se chama de inteligência, de segurança e inteligência. E com o treinamento do método maratona das provas e exames do Enem, e com esse treinamento eu tenho o intuito de colocar à disposição de você, estudante, e das pessoas que necessitam passar em provas, exames, concursos ou grandes desafios, né? Em que a vida apresenta situações
de tensão, de estresse, pelo fato de ter que passar. E com esse treinamento, com essas técnicas de treinamento, que dentro delas se encontram práticas para desenvolver a capacidade, a possibilidade, as condições de você entrar num estado de calma, de tranquilidade, num estado de segurança no momento de estar fazendo as provas. E assim é necessário que você deve se sentir no momento da avaliação, porque se você se sente assim, as respostas começam a fluir, né? O que eu quero que no momento que você esteja enfrentando literalmente a prova, respondendo as questões, que você não seja pego pelo famoso branco, né, que causa tantos transtornos, tantos sofrimentos para quem está passando por ele. E isso acontece que quando a mente ela está congestionada de ansiedade, de medos, de tensão, de mal-estar, né, que aflora quando estamos lendo e tentando responder as questões. Às vezes se deparamos com umas questões um pouco mais complicadas, que a gente tem o conhecimento, mas naquele momento não consegue ter o raciocínio lógico, a interpretação correta daquela questão. E aí o que acontece? Em cada questão que você não tem muita certeza, né, da resposta, a tensão, a ansiedade, ela aumenta e a mente ela vai se fechando, a tensão e o nervosismo vai congestionando e fechando a mente, ela endurece. E as respostas não vêm. E não conseguimos mais raciocinar, né? E as respostas literalmente não fluem mais. O medo, a incerteza, as dúvidas começam a rondar a sua mente. E na medida que as dúvidas e o medo, né, vai rondando sua mente, o mal-estar vai aumentando. Se eu estou falando isso aqui, você sabe muito bem, quem já passou por situação dessa sabe como se sente. E cada vez se sentindo de mal para pior. E os pensamentos negativos, eles vêm preenchendo sua mente, né? Vem congestionando sua mente. Aí você já começa a ver a sua faculdade indo ladeira abaixo, né? E você passa mal, muito mal. Só de imaginar de você ter que passar mais um ano fazendo cursinhos, enquanto que seus colegas, eles já estão lá na frente, né? Seus colegas já fazendo sua vida acontecer. Enquanto você está aqui, sofrendo e se sentindo muitas vezes a última bolacha do pacote. E quem sabe se autoflagelando, se autoculpando por situações que você não deveria sentir, mas você sente. E o treinamento dos estados emocionais, da maratona, das provas e exames, esse treinamento ele aborda questões de estresse, de ansiedade, de tensão, de medo, de pressão que causa e tantos outros estados emocionais que afloram nesses momentos. Então ele vem ao encontro de ajudar você a se potencializar, né? Criando um estado de calma, de tranquilidade e segurança quando o assunto é provas e exames, né? E esse treinamento, ele equilibra a mente, né? Ele aplana a mente de novo. E todos os neurotransmissores do seu organismo são harmonizados, são treinados para uma potencialidade, né? Para a potencialização do seu intelectual. A potencialização da sua inteligência, a sua expertise, a sua sabedoria, e ele vem acrescido de organização dos seus pensamentos, para organizar esses pensamentos, organizar esses sentimentos, para uma maior concentração
a partir do controle da ansiedade, da preocupação, do estresse, da tensão. Então, esse treinamento, ele se apoia na tese em que a maioria, né, vocês muito bem sabem, que a maioria das reprovações do Enem, elas têm origem na ansiedade, né? Na ansiedade, na tensão, na insegurança, na preocupação, na pressão, do medo, que paralisa você diante das questões, das perguntas a serem respondidas. Então, esse treinamento vem ajudar a corrigir a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, corrigindo esses problemas, para que você entre em estado de equilíbrio, de sabedoria, de excelência. E com certeza os resultados positivos das suas notas vão aparecendo na medida em que você consegue controlar suas emoções. Então, o nosso curso treina a mente humana. Isso sob a visão das ciências, né, comportamentais e da filosofia da mente. Esses estudos, né, que buscam o entendimento, a compreensão dos fenômenos cerebrais e mentais que, associados à programação neurolinguística, juntamente com a hipnose, e a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose indireta, juntamente com a PNL, programação neurolinguística, trazendo equilíbrio e qualidade, né? Potencializando o campo da aprendizagem, do aprendizado e da aprendizagem também, né? Então, para que a transformação aconteça, né, o que você deve fazer? Você deve se permitir. Você deve se dar uma chance, abrir a porta para a sua mente e dar um salto quântico para um estado emocional mais elevado, né? Desancore a ansiedade, desancore a tensão, o estresse, a pressão. Libere a sua mente, o seu organismo, desses congestionamentos nocivos que causam tanto mal e que inclusive podem deixar lesões, às vezes lesões para sempre, traumas, se traumatiza. Se aí não busca alguém que ele programa trauma, carrega esses traumas por resto da vida, que a gente vê tantas pessoas traumatizadas por aí, né, por situações de estados emocionais alterados, em relação a enfrentamento da sua própria vida, de questões que são necessárias para passar para enfrentar sua própria vida. E o sistema nervoso, né, humano, ele é muito complexo e ao mesmo tempo muito sensível. Esse famoso branco, esse lapso da memória, falta de concentração, ele soa como uns verdadeiros alarmes biológicos, indicando, né, alterações de autocontrole físico e também de autocontrole emocional e psicológico, e que precisa ser acalmado, né? Reprogramado para um estado de equilíbrio, de calma e tranquilidade. E essas alterações, elas prejudicam, né, a ativação da memória ao ler e responder as questões naquele momento. Ou manter o foco e concentração no que está em questão naquele momento. E o meu objetivo é cuidar bem do seu sistema nervoso, cuidar bem da sua memória, deixar você num estado zen, num estado tranquilo, num estado de leveza, onde tudo flui naturalmente e com muita facilidade. Existem 5 sinais principais, assim, né, de quem vive no limite da tensão, do estresse e tudo mais, que envolve esses momentos difíceis que antecedem o Enem. São situações de indisposição e sonolência, fadiga mental, né, moleira no corpo, o branco na memória, aquele lapso da memória, não consegue ter foco e concentração,
problemas para assimilar e memorizar o que está aprendendo, né? Parece que não grava nada, não memoriza nada, não fica nada no cérebro. A dificuldade de ter foco e manter a concentração na tarefa. Esses são os sinais, né, de quem vive no limite e precisa fazer alguma coisa para voltar ao estado normal de sabedoria, de prazer, de alegria, de leveza. Na contrapartida, também existem 5 hábitos que a gente pode identificar as pessoas que estão em estado emocional harmonizado, que são os vencedores, os que são os que tiram as melhores notas. E esses vencedores fazem técnicas de memorização. Eles memorizam, eles usam essa técnica de repetição e de memorização. Eles controlam sua ansiedade, fazem exercício de meditação, de relaxamento, né? Respeitam o seu relógio biológico, né? Não furam esse relógio biológico. Procuram sempre manter os mesmos horários, os mesmos hábitos, os mesmos ritmos para tudo. Essas pessoas que têm os hábitos dos vencedores, elas dormem de 6 a 8 horas por noite, elas cuidam do sono, porque uma vez que o corpo está descansado, a mente se abre, deixa nosso organismo mais animado. Eles também hidratam e energizam o seu corpo, né? Bebendo no mínimo 2 litros de água para manter tudo hidratado, né? E cumpre as rotinas, né? Sem muitas variações bruscas aí que causam transtornos. Talvez o nosso corpo, né, tenha uma reação que é normal. E também talvez o nosso corpo, né, tem reações que não são normais. E essas reações que não são normais são sinais de que algo não está bem. Quando nós sentimos essas situações todas que nós falamos há pouco, sentimos essas sensações, é porque o nosso organismo nos está avisando para prestar atenção que existe algo para fazer para entrar de novo em estado de equilíbrio, né? Aí podia estar se perguntando, então tá, por que dá então aquele branco na memória que é tão ruim, tão humilhante, tão avassalador? O branco na memória é um alarme silencioso, né, indicando que existe algo de errado com você. Quando der um branco, olhe para si, medite e verifique o que está errado. Ele pode estar apontando para um limite físico, ou pode estar apontando para um limite emocional. Assim como eu falei há pouco, medos, insegurança, tensão, falta de sono, má alimentação, cansaço, estresse, ansiedade, tensão, pressão, até inclusive depressão, né? A gente sabe disso, porque quantas pessoas caem em depressão quando tem que enfrentar essa situação. O branco na memória é o famoso bloqueio emocional em provas, né? São os maiores inimigos dos estudantes. Geralmente é você mesmo que provoca esses brancos. Às vezes a gente não entende isso, a gente não sabe, não compreende, mas é a gente mesmo que provoca esses brancos. É a preocupação é a principal causa, né, desses brancos. O que causa a preocupação, então? O que causa a preocupação é a insegurança. O medo de não conseguir responder, de realizar as provas, de não responder as questões. E essa insegurança vem de falta de preparo, falta de conhecimento. E se você investiga o que causou essa insegurança, certamente você irá descobrir. Também, quem sabe, se não foi só por falta de conhecimento, por falta de conteúdo na sua memória, pode também vir de traumas do passado, de bullying, de depressões, de humilhações, que você sofreu no passado, ou a falta de um bom preparo, né? Ter pouco conhecimento. Então é necessário eliminar esse medo,
é necessário. Então, esse treinamento traz todas essas possibilidades. O treinamento de provas maratona, o treinamento da maratona, provas e exames, né? O que fazer quando dá um branco? Olha, no momento do branco, existem várias técnicas que no método você vai encontrar, que a gente deixou explicadinho lá, né? Mas uma das técnicas bem simples que você pode fazer naquele momento é sempre lembrar de fazer uma respiração correta, profunda e lenta e relaxando a musculatura. E essa resposta do que fazer também pode até ser bem simples, é simplesmente controlar as ansiedades, o estresse. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, precisa de técnicas que nos ajudam a fazer isso. Essas técnicas que levam os nossos estados emocionais para um estado de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de segurança, de sabedoria, de inteligência, de calma. Sempre lembrando que nós estamos calmos, com calma nós conseguimos as respostas que nós queremos. Controlar a ansiedade, o estresse. Ajuda a regular a descarga dos neurotransmissores, né? Os famosos corticoides. E quando nós estamos estressados, né? Nós precisamos ajudar, né? A regular essa descarga de corticoides para um nível considerado normal. E dessa maneira permitir, né? Isso permite e facilita relembrar e ativar a nossa memória sobre temas estudados. Ou seja, poderá dessa forma se livrar do famoso branco. Mas o que causa o branco na hora da prova? As preocupações, a insegurança, o medo, que faz o nosso organismo terem uma reação maior de cortisol, corticoides. O cortisol bloqueia o correto funcionamento, né, da nossa memória rápida, que naquele instante nós precisamos saber a resposta. O cortisol é um hormônio ligado ao estresse. Ele é o causador da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da tensão muscular. Então, ele é responsável, né? Então, por esse sistema físico do nosso corpo. Diante de uma prova que é tão importante para nós, e principalmente sabendo da importância do Enem, e quanto mais a gente dá valor e importância que esse Enem é, mais nós entramos em estado emocionais alterados. Ou diante de um concurso público, né, que é um concurso dos nossos sonhos, diante de um desejo muito grande, e quanto maior o intento, quanto maior o desejo, quanto maior a vontade que nós temos, maior, né? E mais causa nervosismo. E o nervosismo aumenta. E causa um grande nervosismo e aumenta cada vez mais, quanto maior nosso desejo, nossa pretensão de passar. E com o aumento da produção de cortisol, a nossa memória ela bloqueia, dando lugar, então, para o tão temido branco. Aí as respostas não vêm e muitas vezes não sabemos lidar com ele. E um dos grandes medos dos vestibulandos é o de dar o branco na hora de fazer a prova. É um dos maiores medos. O famoso branco bloqueia a incapacidade, né? Ela é, na verdade, uma incapacidade temporária, né? E ela se recupera, ela pode se ativar. E ativar essas informações, essas informações aprendidas, mas às vezes ela demora um pouquinho, mas ela passa. Mas a pergunta é, será que ainda vai dar tempo de responder todas as questões? Quando estou ali reverberando num branco e as respostas não vêm, o tempo vai correndo, a gente sabe disso. E quanto mais o tempo corre, mais a gente fica mais tenso e preocupado.
E você tem consciência, que você sabe, que você estudou, que você tem as informações, que você é esperto, que você é inteligente, você tem essa consciência. Mas no momento de responder, não consegue responder. E as respostas e os dados parecem estar na cabeça, tá ali, parece que as respostas estão ali na cabeça e elas não vêm para fora, a gente não lembra e sente que, né, que está na sua mente as respostas e elas não vêm. Então nós ficamos dizendo, meu Deus do céu, eu tinha as respostas na ponta da língua e eu aí, e as respostas não saíam. Ficamos reverberando e nada. Se conformando de não lembrar as questões, né? E uma boa notícia é que, para evitar isso, né? E mesmo cerolar na hora da prova, o branco não é motivo de desespero. Não é motivo de desespero, não. É importante que você, estudante, esteja ciente de que você não esqueceu, que o conteúdo ele está no seu cérebro, mas ele simplesmente está temporariamente inacessível. Por isso a gente pede, não entre em pânico, respira profundo e lentamente, se acalme, se aquiete, deixa a respiração vir, porque a respiração profunda e lenta, ela diminui os batimentos cardíacos, ela diminui também a ciclagem do cérebro. E a melhor forma, tanto de evitar quanto de lidar com o branco, é entender que ele pode acontecer, que ele acontece. Como eu já falei há pouco, o bloqueio geralmente ele ocorre em situações estressoras, quando o nosso organismo ele libera o hormônio cortisol na corrente sanguínea. E a falta de oxigênio no cérebro por falta de uma respiração correta congestiona tudo. E se não cuidar, entra em pânico. Aí a memória fecha e as respostas não vêm. E agora, como você já sabe, e você tem o conhecimento da origem desse mal, então é natural que tenhamos dificuldades de lembrar algo quando estamos numa situação de estresse. É natural, temos que tomar essa consciência, ter essa consciência, e isso faz parte do repertório das alterações fisiológicas e cognitivas que se apresentam em situações de estresse, né, de tensão, de medo, de preocupação. E essas sensações, essas alterações, elas também podem provocar ataques cardíacos, coração acelerado, boca seca, suor e sudorese, especialmente na palma da mão, né, nos pés, nas extremidades. E para evitar o branco, o bloqueio da mente, o melhor é adotar estratégia que evitem esses episódios, né, intensos de estresse durante a prova. Eliminar o estresse, a tensão. E muitas vezes não é fácil fazer sozinho. A gente está aqui falando, mas falando não é fácil. Às vezes precisa entrar no estado teta com sua mente, descendo, saindo da mente consciente, entrando na mente inconsciente, no estado teta, e fazer treinamentos de PNL, programação neurolinguística, com técnicas de programar e reprogramar a mente. Com reprogramações literalmente profundas, né? Com técnicas especialmente preparadas, focadas na causa do problema, eliminando o sofrimento, o mal-estar que o Enem causa, né? Ou vestibular, os concursos, enfim, o emprego novo, ou outras situações de provas e avaliações. E com o cuidado das reações emocionais, podemos manter a nossa mente e o nosso organismo em estado de paz, de segurança, de calma, de tranquilidade, né? Quando no momento da prova, e quanto mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, mais fácil a prova nos parece e mais facilmente as respostas afloram. Porque o conteúdo ele está no seu cérebro.
O conhecimento está na sua memória. Então, de novo, sem estresse, sem pânico. Manter o estado emocional de calma e tranquilidade. Com certeza, as respostas fluem automaticamente. Pois a nossa memória ela funciona como uma rede de informações conectadas entre si, né? Então, as informações vêm. E quando você está elaborando, né, uma parte do conteúdo, essa nossa memória ela funciona de forma alternada em rede, ela já vai ativando uma parte dessa rede em seu cérebro também, né? O que essa ativação, por sua vez, facilita a ativação de toda a rede. E as lembranças, as recordações do conteúdo completo que você estudou, que você agora nesse momento necessita, ele vai aflorar, né? E as pessoas mais ansiosas são as mais propensas a terem esse branco na hora da prova. Então, existem muitos recursos que podemos recorrer, né, para nos ajudar a dar suporte nesses momentos tão tensos, nesses momentos que exigem tanto de nós, né? De todas as dimensões da nossa saúde, nosso intelectual, nosso emocional, nosso espiritual, nossas relações e tudo mais. E assim a gente termina essa nossa primeira aula, né? Dessa maratona de provas e exames do Enem, para conquistar e ter resultados positivos e êxito. Eu desejo, então, boa sorte e também desejo que busque ajuda, né? Que busque ajuda, porque existe caminhos, existe saída para todas as situações. E muita energia positiva, abre sua mente, busque, porque existe outro jeito e outra forma de se sentir, né? E de perpassar por situações tão tensas e que não é necessário sofrer, ok? Eu aguardo você, então, na segunda aula da maratona de provas e exames do Enem, ok? Um beijão no coração e até a segunda aula.